Duas marmotas entraram em confronto no meio de uma rodovia na China e causaram um congestionamento. Você vê esse vídeo que mostra os animais trocando tapas e empurrões em plena luz do dia sob o olhar curioso de motoristas. A briga durou alguns minutos, apesar da intensidade terminou sem feridos. Bem, segundo especialistas, esse tipo de comportamento é comum na temporada de acasalamento, quando as marmotas disputam o território ou parcerias. Você vê que até a natureza briga entre os casais para conquistar um ou outro. É instinto animal mesmo. O que você achou desse vídeo animal de hoje?